Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Antônio Djalma. Eu sou o professor Júlio César. Muito bem, estamos aqui para falar um pouco para vocês do que vocês vão aprender no nosso curso de Ética, Emoção e Sustentabilidade. Vem com a gente! Por falar nisso, professor, o que é ética? Palavra difícil em tempos atuais, mas que a palavra ética vem nos mostrar uma reflexão que nós podemos fazer sobre os valores morais que cada sociedade adota, como bom, como certo, como justo, como injusto. Nessa perspectiva, o nosso objetivo é tentar fazer com que vocês compreendam melhor as ações de vocês segundo alguns valores. E aí como podemos melhorar esses valores dentro do ambiente da empresa, da família, na sociedade como um todo. Por isso que nesse curso vocês vão aprender um pouquinho mais algumas reflexões de alguns autores sobre o tema da ética. Mas o tema da emoção, professor Júlio, como é que nós podemos explicar para os nossos cursistas a importância da emoção dentro dessas relações sociais? Pergunta vai, pergunta volta, né? Boa. Bom, quando nós falamos do princípio da ética como sendo uma reflexão, nós falamos muito sobre critérios que são racionais, critérios que nós usamos para encontrar certo e errado, boas vivências, mas os critérios biológicos, eles também são muito determinantes, porque a emoção é a mãe, né, desses critérios biológicos, e normalmente a emoção, ela não só coordena, como ela altera, por exemplo, a nossa percepção de realidade. Você entende, professor Júlio? Se eu estou com raiva, dominado por uma forte emoção, mas eu sei que do ponto de vista daquele grupo social é errado descarregar em alguém, num funcionário, numa pessoa qualquer, como é que eu posso lidar com isso? Como é que as emoções vão determinar a minha vivência ética? Uma vivência sustentável, sem que a gente pense esse trabalho em que a filosofia vem trazendo a parte da ética da reflexão, e sem que a gente traga junto esse processo biológico, acho muito difícil, professor Djalma, que nós tenhamos alguma coisa do tipo sustentável sem que as pessoas consigam entender isso. Então, nesse curso, durante todo o processo, a gente vai explicar um pouquinho a neurobiologia da emoção, todo o processo de impacto que a emoção tem na reflexão diretamente, o quanto a emoção filtra a nossa realidade, porque às vezes aquilo que a gente acha certo e nós estamos fazendo como certo, do ponto de vista biológico, pode estar criando algum tipo de incoerência e vice-versa. E vice-versa, do ponto de vista social, talvez precisamos refletir sobre isso para dar um direcionamento diferente. Daí a importância de um curso como esse nas empresas, para que as pessoas da comunidade possam aprimorar, refletir e melhorar a sua condição de cidadão, de pessoa que vive numa sociedade como a nossa. E de maneira sustentável, o que é mais interessante. Perfeito. Por isso, já perceberam a palhinha aqui, né? Vem com a gente nesse curso, estamos esperando vocês na próxima oferta dele. Valeu, um abraço, professor Júlio. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Nem doeu tanto. Quer mudar o cenário primeiro? Não? Não muda o cenário? Vai assim mesmo? Não, é assim mesmo. Você vai pro canal da Ciência da Emoção. Tá gravando? Dá um tempo? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Ciência da Emoção que hoje recebe aqui o professor doutor Antônio Djalma. O professor Antônio Djalma é doutor em filosofia e hoje ele vai dar uma palhinha para a gente sobre algo que nos interessa muito do ponto de vista emocional, que é o nosso sistema de crenças, que é o nosso sistema de valores, né? Nós falamos muito aqui sobre o impacto que a emoção tem do ponto de vista biológico do ser humano, mas e aquilo que nós pensamos? E a forma com que nós pensamos? Será que isso tem impacto também no nosso processo emocional? Então, professor Djalma, fale um pouquinho primeiro da sua profissão, um pouquinho do que é ser filósofo. O que é ser filósofo? Às vezes a gente não consegue se autodefinir como filósofo. Nós temos um diploma, um curso de filosofia, mas não necessariamente isso nos define como filósofo. Mas na medida do possível, professor Júlio, a gente tenta sim exercer essa dinâmica do amor ao saber, do amor ao conhecimento, por meio da nossa profissão, como professor. E nesse sentido eu tenho atuado aí, tanto com consultoria, como palestra, como escritor. Escrevi já 3 livros aqui, fazer propaganda no teu canal aqui já, né? Um livro de Fundamentos da Ética, um livro de Filosofia Antiga, para conhecer os gregos e os temas filosóficos que eles trabalham por lá, e ao mesmo tempo um de Filosofia e Ética para a Universidade Positivo. Diante disso, acho que é importante, né, mencionar que essa minha linha de pesquisa ética, política, teoria do conhecimento
vai de encontro àquilo que nós temos discutido sobre o papel das emoções. Pensar nas emoções diretamente conectado num valor social não é fácil, porque as emoções às vezes nos dominam e a gente age conforme elas nos determinam. O professor Júlio tem explicado um pouco aqui no canal, acompanho o trabalho dele desde longa data, e a gente percebe que nem sempre um valor que eu adquiri como moral, como certo, como errado, é suficiente para que eu possa agir como tal. Eu preciso um pouquinho mais, né, professor? Você sabe que é interessante? Porque a própria emoção é vista dentro da filosofia como um valor e não sempre bem vista, né? É Como é que verdade. os filósofos se referem à emoção desde a antiguidade? É importante mencionar isso porque ao longo da história nós vamos ter alguns filósofos, alguns pensadores como Platão, como Descartes, e eles vão fazer uma cisão radical entre a nossa capacidade racional e a nossa capacidade emocional. E mesmo Platão, na obra A República, ele vai fazer uma caracterização. O tema lá é mais ou menos o tema de uma cidade ideal, como que as pessoas dentro de uma cidade, dentro de uma polis grega, deveriam se organizar para alcançar a justiça, e ele vai fazer uma tripartição do ser humano, dividindo ele em uma alma racional, como se nós somos dotados por uma capacidade racional, uma outra, professor Júlio, emocional, a alma afetiva, emocional, e por último, a alma concupiscível. Palavrão desse, né? Não pode falar palavrão aqui, né, professor? Mas o palavrão das concupiscências tem a ver exatamente com as nossas necessidades físicas, biológicas. O fato é o seguinte, nessa concepção do Platão, a razão tem que dominar a emoção e as necessidades físicas. Por quê? Porque a razão, o filósofo, é o único que consegue encontrar a verdade, a justiça, a bondade. Por isso que você vai ter sempre essa ênfase no aspecto racional e deixando um pouco de lado a emoção, né? Tadinho do Platão, ele nem sabia. Tadinho, né? E o pior é o seguinte, né? Outros pensadores, o próprio Descartes, vai fazer uma cisão mais radical ainda. Vai dizer assim, ó, nós somos substância pensante, razão, res cogitans, né? E uma substância material, física, da qual as emoções fazem parte. E nessa distinção, nessa distinção radical que ele faz, nós vamos ter aí todo 500 anos de história dentro de uma perspectiva cartesiana para dizer, ó, tá vendo? É a razão que tem que te dominar. Você sabe que eu quero até fazer uma sugestão de leitura. Existe um pensador, um neurocientista da nossa atualidade, um português, chamado Antônio Damasio, e ele escreve um livro que leva o título O Erro de Descartes. Essa cisão que o Descartes faz entre razão e emoção, hoje, na neurociência, de uma forma geral, tem feito um trabalho muito intenso para mostrar para as pessoas que essa cisão ela não existe. Muito pelo contrário, sem a razão, a gente não consegue dominar as emoções, e sem que eu entenda as minhas emoções, a minha razão também nos domina completamente, de certa forma. E aí que está um detalhe importante, professor, porque nesse percurso histórico que a gente estuda, a gente vai mencionando essas variações e como a emoção passa a ser um fator, talvez em alguns momentos até mais importante, né? E acho que os autores da atualidade levam-nos um pouco disso. Eu vou citar o Freud aqui de maneira específica porque ele vai mostrar o seguinte: nós tínhamos uma crença de que estávamos sendo senhores de nós mesmos, mas no fundo, tudo aquilo que está no nosso inconsciente é que nos domina. Então nada mais nós somos que um joguete daquelas emoções primordiais, vitais. Então, para mostrar como há uma reviravolta na história no modo como a gente compreende esse papel da emoção e da razão. Você está querendo me dizer que a filosofia de hoje é uma filosofia que está olhando para a emoção como um composto da própria ética? Vou dizer o seguinte, o Nietzsche é um sujeito que vai dizer que a nossa vontade determina a nossa capacidade racional. Você só pensa da forma como pensa, reage aos estímulos e raciocina por causa da sua vontade. Ou seja, é um elemento que não é racional, por isso que a ética do Nietzsche é chamada de uma ética irracional, porque ele dá uma ênfase nesse aspecto, né, da vontade para mostrar que é ela que nos determina. Então, no fundo, é um desmascaramento dessa ilusão que nós tínhamos de que era possível dominar os nossos instintos, as nossas emoções por meio da razão. Você sabe que isso me faz lembrar daquele desenhozinho, daquela representação pictórica que nós encontramos na internet, do coração puxando para um lado, do cérebro puxando para o outro, ou os dois numa balança, como se eles estivessem
trocando forças ou estivessem ali fazendo uma espécie de cabo de guerra entre eles, né? Muito bem. Professor Djalma, muito agradecido pela reflexão. Você sempre está disponível no canal, né? Sim, precisando. Sempre que quiser. Aliás, já que você está se oferecendo, nós vamos fazer mais 1 ou 2 vídeos aí falando um pouquinho sobre isso. Claro, estamos aí para isso, professor. Obrigado, professor. Um abraço, até mais. Grande abraço. Um abraço. Muito bom. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio, da Ores Educação, e esse é o nosso canal Ciência do Aprender. Ciência do Aprender, que tem a alegria e a grata satisfação de receber aqui hoje conosco o professor Djalma, que é doutor em filosofia e é um dos grandes defensores da inserção do componente curricular da filosofia dentro da escola desde o primórdio, desde os pequenininhos, né? Professor Djalma, me diga, por que a filosofia pode, de alguma forma, contribuir para o processo de aprendizagem das pessoas? Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente sempre se fazia lá no tempo de graduação, porque nós temos um histórico da filosofia um tanto quanto conturbado no nosso país, mas não só aqui no Brasil, no mundo como um todo, porque ela é sempre vista de uma maneira assim, um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque nós temos o chavão de que a filosofia ensina as pessoas a pensarem. Eu faria um adendo e até uma ressalva nessa afirmação para dizer o seguinte: não é que as pessoas não pensem, elas pensam da forma como elas aprenderam. É verdade. Nosso objetivo enquanto filósofos, enquanto professores de filosofia, é fazer com que eles pensem de um jeito lógico, saiba argumentar, que saiba pensar de maneira correta. E o correto não entendo aqui ligado a uma verdade moral necessariamente, mas pensar de um jeito organizado, bem fundamentado, onde a definição do que você está propondo como ideia possa não ser um achismo, mas possa ter um caráter um pouco mais científico, investigativo, indagativo, para que a pessoa, aí sim, torne-se consciente, tenha um senso crítico. Então, essas são as características da filosofia. Diria ainda mais, professor, não é necessariamente da filosofia, porque você pode fazer isso com a matemática, com a português, uma língua portuguesa, uma literatura bem conduzida, ela também desenvolve essas características. Concordo. Mas acho que a filosofia tem uma abordagem, uma pegada muito bacana, porque enquanto as outras ciências se preocupam em dar uma resposta pronta e acabada, e mostrar e revelar as supostas verdades, a filosofia ela vai questionar isso. E é um processo de um pensamento contínuo. Seria por isso que as pessoas dizem que a filosofia é uma espécie de mãe de todas as ciências? Não é que todas as ciências tenham vindo dela, mas é essa característica filosófica que torna possível o surgimento das outras ciências. Pensa aí, durante 1500 anos nós acreditamos que a Terra era o centro do universo. Se não fosse esse questionar, esse indagar, fazer esse tipo de reflexão sobre, tá óbvio, tá vendo? Nós estamos girando, o Sol está girando em torno de nós. Não está óbvio isso, nós estamos vendo, é assim que funciona. Se não tiver essa característica filosófica, esse questionar, esse indagar, nós estaríamos acreditando ainda em muitos mitos e muitas coisas que já estão novamente superadas, né, pela capacidade racional que o homem desenvolveu ao longo dos tempos. E de certa forma, mesmo que nós não tenhamos a filosofia oficialmente como componente curricular, nós poderíamos afirmar, por exemplo, que as pessoas então já fazem filosofia quase que naturalmente? Perfeito. Na verdade, aí a importância da inserção da filosofia nos currículos desde a mais tenra idade. É bacana, né? Porque na Escola Trilha do Saber, da qual vocês fazem parte, vocês começam com filosofia desde a educação infantil. Por que isso é fundamental? Para não acontecer, professor Júlio, aquilo que nós estamos assistindo ao longo dos últimos tempos, a escola deve favorecer o desenvolvimento pleno e integral do ser humano. Mas às vezes o que acontece é que ela vai emburrecendo o ser humano. Graças a uma perspectiva filosófica, nós podemos pensar o quê? Em estimular, em continuar esse estímulo que é natural nas crianças. As crianças perguntam, questionam o tempo inteiro. E às vezes você chega cansado do serviço, está lá, exausto, e fica a criança, mas por que isso, pai? Mas por que isso, pai? Mas por que isso, pai? Isso incomoda? Isso incomoda porque às vezes nós não estamos no espírito filosófico, né? Mas a escola, tendo esse espaço para estimular e não para barrar, porque às vezes no cansado a gente fala assim, fica quieto aqui, ou dá uma resposta pronta, acabou. O que nós podemos fazer é continuar estimulando, não dar a resposta pronta. Isso é a proposta de uma filosofia para a criança. Transformar aquelas pequenas perguntinhas
num segundo passo, que é a investigação, que é a busca, um pouco o show da Luna cumpre com esse desenho, cumpre um pouco essa proposta, né? Mas que a gente pode proporcionar também nas escolas desde a mais tenra idade. Olha que interessante, porque as escolas, de uma forma geral, raramente têm filosofia. E quando tem filosofia nos seus currículos, tem ou no ensino médio ou já na graduação. E a defesa que você está fazendo aqui, e que nós acreditamos também como instituição, é de que isso possa ser feito desde criança, desde os pequenininhos, inclusive antes mesmo da inclusão no ensino formal, lá no ensino fundamental 1, que seria lá na educação infantil. Aí eu te pergunto, mas como é que se faz filosofia com crianças? Pode parecer estranho, né? Porque como é que você vai filosofar com alguém que nem aprendeu ainda a capacidade de linguística, de oratória, que não aprendeu ainda a formar as palavrinhas, que é analfabeta, né? Que ainda não foi alfabetizada. E aí que a gente se surpreende. Se você propor alguns tipos de reflexões com o básico, né? Com coisas simples, com coisas do cotidiano, aquilo desperta um outro mundo nas crianças. Uma historinha, uma música pode ser conteúdo de uma aula de filosofia para criança. Olha que legal. Basta que você pegue esses utensílios que chamam a atenção, né, da criança no seu dia a dia para estimulá-las nesse livre que pensar, nesse livre questionar. E detalhe, acho que esse é o mais importante, para que ela possa aprender que dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, existem diversas formas de pensar e de diversos pontos de vista sobre os valores, sobre como agir, como não agir. E nesse momento de uma aula de filosofia para criança, é o momento onde você pode se colocar no lugar do amiguinho, do coleguinha, para dizer assim, puxa, ele pensa diferente de mim. Saber pensar diferente do outro traz para nós uma capacidade de altruísmo muito grande, desde criança, uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o outro, e isso é bacana. Quando a gente começa a fazer, não um processo de emburrecimento, que é dar a resposta pronta e encerra o estímulo, para de encher a paciência, mas ao contrário, dar condição, dar ferramentas para que ele pense, questione, busque e seja realmente curioso. Talvez vai encher o saco do pai, né, na casa, porque ele vai continuar fazendo isso. Né? Por isso que talvez a educação tenha que acontecer não apenas com as crianças das escolas, mas também com os pais, né, professor? Por isso a escola para pais é tão interessante. Perfeito. Acho que Professor Djalma, muito obrigado. Agradeço. Volte sempre que você quiser. Eu vou falar que eu estou sempre às ordens e ele vai me chamar de novo, tá? Mas estamos aí sempre. É um prazer imenso, viu? Muito obrigado. Pessoal, grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.